Olá, aqui é a professora Érica Priscila, eu leciono Biologia na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente de Paulo da Costa e essa videoaula está sendo produzida para os alunos do segundo ano A. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino das plantas, que é um reino muito presente no nosso cotidiano e muito importante, não só em termos econômicos, mas especialmente em termos ecológicos. As plantas elas estão presentes de uma forma absoluta no nosso cotidiano, na nossa alimentação, as refeições que fazemos diariamente, o café da manhã, o almoço, o jantar. Se observarmos com cuidado, com atenção, vamos ver o quanto esse reino está presente no nosso dia a dia, desde a confecção de móveis, a confecção de tecidos, do próprio papel que nós utilizamos, né? Tudo isso aí provém de organismos pertencentes ao reino das plantas. E ecologicamente falando, nós sabemos que as plantas elas são responsáveis pelo processo da fotossíntese, na qual elas conseguem converter o gás carbônico atmosférico, a água retirada do solo e a energia luminosa em composto orgânico, em carboidrato, em glicose, para a produção de energia, né? Então elas são organismos autotróficos que têm capacidade de realizar a sua nutrição de um modo autônomo, de um modo independente. E todas as plantas também são organismos eucariontes, que têm uma célula bem desenvolvida, com o núcleo presente e com algumas estruturas que não vão ser visualizadas na célula de um animal, como é o caso da parede celular, essa estrutura que confere mais rigidez, mais sustentação, que está envolvendo a membrana plasmática. Nós temos o vacúolo vegetal, que realiza aqui o equilíbrio hidrostático, né? Ele armazena água, sais minerais e alguns micronutrientes. E nós também temos os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pelo processo da fotossíntese propriamente dita, né? Essas organelas armazenam um pigmento chamado de clorofila que reflete a cor verde, como nós já estudamos antes. E todas as plantas elas são também seres pluricelulares ou multicelulares, formados por mais de uma célula. Então, não há o que se discutir, né? Está mais do que evidente que as plantas elas são indispensáveis à nossa vida, indispensáveis ao equilíbrio ecológico de todo o planeta, né? Em vários ecossistemas. Elas podem viver na terra e na água, né? Poucas espécies conquistaram o ambiente aquático, mas existe nessa possibilidade. E nós também temos plantas que, além de fazerem a fotossíntese, elas podem realizar modos de nutrição, né, modos de alimentação alternativos, dependendo das condições ambientais. Então existe uma pequena quantidade de plantas que nós chamamos de plantas carnívoras ou plantas insetívoras. Muitas pessoas até criam imaginações, histórias com relação a essas plantas, mas na verdade elas fazem fotossíntese e quando o ambiente não é tão favorável, elas podem capturar insetos, né, pequenos anfíbios, e esses animais eles vão ser presos em estruturas da planta, são folhas modificadas que armazenam uma grande quantidade de líquido digestivo, rico em enzimas, né? Então ela vai fazer essa digestão, mas não substitui aí a fotossíntese, é apenas uma complementação alimentar. E nós também temos as plantas parasitas, aquelas plantas que crescem por cima de outras plantas e que além disso vão retirar dessas plantas a seiva elaborada, vão retirar ali compostos orgânicos essenciais à sua sobrevivência. Então elas são plantas danosas, como a erva de passarinho, o cipó-chumbo, né? E outras aí que estão presentes na natureza. O reino das plantas ele é dividido em 4 grupos principais, nós vamos falar rapidamente sobre eles. Essa é uma aula introdutória, uma aula de conceito, de análise geral do grupo, né? Não é nada tão específico. E primeiramente a gente tem que pontuar que existem plantas que são avasculares e que existem plantas vascularizadas, que também são chamadas de traqueófitas. As plantas avasculares elas são representadas especialmente pelo grupo das briófitas, que são as plantas mais simples, que têm preferência por regiões úmidas e sombreadas e estão representadas especialmente pelos musgos,
pelas hepáticas e pelos antóceros. Os musgos, com certeza, vocês já viram, né, crescendo sobre rochas, tronco de árvores, em locais onde existe um grande teor de umidade, eles são bem presentes, são encontrados com grande facilidade. E começando no grupo das plantas vascularizadas, das plantas que possuem vasos condutores, nós temos as pteridófitas. Nesse grupo de plantas a gente vai encontrar especialmente as samambaias, mas existem outras plantas também que são classificadas aqui, como as avencas, as cavalinhas e plantas aquáticas do gênero salvinha. As pteridófitas, elas apresentam então vascularização. O conjunto de vasos que conduzem à seiva bruta, né, aquela seiva que vai da raiz em direção às folhas, esses vasos são chamados de vasos lenhosos e os tecidos que estão associados com esses vasos são chamados de lenho ou xilema. Já os vasos que estão associados à condução da seiva elaborada, aquela seiva que vai sair das folhas em direção a todo o corpo da planta, né, vai ser transportada através de vasos que nós damos o nome de vasos liberianos, e os tecidos que estão associados com esses vasos vão ser chamados de líber ou floema. Então essa vascularização começa no grupo das pteridófitas, mas as pteridófitas ainda têm um modo de vida simples comparado com os outros dois grupos. No caso das pteridófitas não vai se observar a formação de sementes, né? As plantas, de um modo geral, elas possuem uma reprodução alternada, elas vão ter fases assexuada ou sexuada, onde nós vamos observar a formação de indivíduos diploides e haploides, e esse ciclo de alternância entre os indivíduos 2N, né, os indivíduos diploides e os indivíduos haploides, é um ciclo que nós damos o nome de haplodiplobionte. Ele é muito comum no reino das plantas. E as pteridófitas, elas não vão então produzir as sementes, mas elas produzem na face inferior das suas folhas estruturas que você pode observar se você tiver uma samambaia na sua casa, né, se ela estiver passando por esse ciclo da reprodução, ela vai formar estruturas que são os esporângios, e o conjunto desses esporângios nós damos o nome de soros, né? Essas bolinhas, tem algumas donas de casa que quando pegam a planta e observam essas estruturas na face inferior da folha, até imaginam que a planta está com algum problema, com alguma doença, mas na verdade não. Ela está passando aqui por uma das fases do seu processo de reprodução, né? Esses esporos, quando eles caem no solo e dispõem de um solo fértil, de um solo bem nutrido, eles vão germinar e dar origem a uma plantinha bem pequena chamada de prótalo, e o prótalo vai passar por outras etapas até formar uma nova samambaia. E no grupo das plantas mais evoluídas, as plantas de maior porte, né, daquelas plantas que vão produzir a semente, a gente começa com o grupo das gimnospermas. Gimnospermas são aquelas plantas que produzem semente, mas a sua semente, ao contrário do que a gente está acostumado no dia a dia, elas não vêm dentro de um fruto, são sementes nuas, né? Nesse grupo aqui nós vamos ter, de forma geral, os pinheiros, e aqui no Brasil a gente tem um bioma, especialmente na região sul, né? E em pequenos trechos da região sudeste também, um bioma que é chamado de mata de araucárias. Lá, né, nós vamos observar com grande evidência a presença de uma árvore chamada de araucária, que também é conhecida como pinheiro do Paraná. E essa árvore, ela produz sementes que não são abrigadas em frutas, né, em frutos. Essa semente, na verdade, ela vai ser localizada no estróglo ou no cone feminino, na estrutura reprodutora feminina, que é chamada de pinha, né? Aqui eu tenho uma pinha, um estróglo feminino de um pinheiro, né? Não é da araucária, é de um pinheiro comum que foi retirado de um parque no estado de São Paulo, um pinheiro. Então, esse é o estróglo feminino, o cone feminino. Na base deles, após a fecundação, nós vamos localizar as sementes dessa árvore. Depois das gimnospermas, a gente tem um grupo de plantas mais abundantes e aqueles que, para o ser humano especialmente, são mais importantes, têm uma utilização maior, né? Tem
um interesse financeiro mais observável, que é o grupo das angiospermas, que são aquelas plantas que vão produzir flores e frutos. No caso aí, a semente vai estar dentro do fruto. As flores são folhas modificadas e especializadas na reprodução sexuada. Nós poderemos abordar esse assunto com mais detalhes numa próxima aula, para que o vídeo não fique tão extenso. Mas, de modo geral, essa é a principal característica do grupo das angiospermas. Nós temos sementes que vão vir dentro de bolsas, que são os frutos. Lembrando que fruto é um termo biológico apropriado para a estrutura que se desenvolve do ovário da planta, da estrutura aí que produz o gameta feminino. Já a fruta é um nome popular, um nome mais simbólico que a gente usa para designar os frutos que são comestíveis e que são apreciados pelo ser humano, E é importante a gente saber fazer essa diferenciação, porque nem todo fruto vai ter aquela aparência tão atrativa como na nossa cabeça muitas vezes nós pensamos que tenham, ou um sabor tão atrativo. Às vezes ele pode ser bem reduzido e nem se assemelhar com a fruta que nós consumimos no dia a dia, Então esses conceitos eles precisam estar bem claros. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham entendido e até mais!